Acredito, tempo que você levou aí. Tô sabendo como é que tá o batidão. Edu já é de casa, tá? Já é parceiro. Pessoal, um prazer para quem eu não conheço. Bom, sou o Daniel, fundei a Arte do Caminho, vão fazer 3 anos. Estou nessa área de treinamento e desenvolvimento, vão fazer 14 anos. E lá atrás, antes de eu mexer com isso, eu mexi com bolsa de valores, trabalhei como stockbroker um período, trabalhei com venda para governo e gestão de projetos de GED, também para governo, que eu sou lá de Brasília. E eu entrei nessa área de treinamento e desenvolvimento, não vou me alongar muito nessa história, mas ela é interessante. Quando eu estava pesando 113 quilos, e na hora que a Bolsa de Valores ia abrir às 10 horas da manhã, eu tinha ataque de pânico. Então, eu travava na hora de trabalhar, não conseguia trabalhar. E uma grande amiga minha, que é uma mentora que eu tive e tenho contato ainda, falou para mim, vem fazer um treinamento de inteligência emocional, que até então eu nem sabia o que era esse negócio. E aí eu entendi o que é desenvolvimento humano, autoconhecimento, liderança, desenvolvimento organizacional. Isso aí, só Ô um pouco. Dan, deixa Oi, eu só te interromper um pouquinho, que o seu áudio está um pouco abafado. E também já falaram aqui no chat que está abafado. melhorou? Melhorou, agora sim. Ah, boa. Massa. Obrigada, Má, por avisar. Obrigado pelo feedback, galera. Que eu tenho 3 microfones aqui. Não, Beleza. agora melhorou, gente. Melhorou? Boa. Melhorou. E aí eu estou em São Paulo tem 7 anos, mudei para São Paulo a convite da Crescimento, num projeto de gerentes executivos do Banco do Brasil. E de lá para cá, muitos de vocês se conheceram nesses projetos, né? Então, esse é um pouco da minha história. Estou resumindo, porque senão eu vou tomar muito tempo no debate, que é importante para vocês. Hoje atuo em projetos de cultura, inclusive o Edu está aqui, é uma das pessoas que estão sendo impactadas num projeto de cultura que está comigo, né, Edu? Trabalho com desenvolvimento de alta liderança, média liderança e tal, e a gente hoje a ideia é passar um pouco desse DNA, né, do que a gente tem para trocar ideia e deixar talvez vocês mais confusos do que com certeza, que eu acho que esse é um bom lugar. Assim. A gente tem algumas perguntas que foram feitas na enquete, e se der tempo também, vocês podem botar aí no chat algumas perguntas, algumas recomendações, inclusive para temas de outros encontros que podem ser interessantes. Tá? Então, bem-vindos. Obrigado pela presença de todos vocês. Espero que vocês saiam melhores que vocês entraram, que isso agregue valor para vocês. Precisar, estamos às ordens. Muito bom. Então, lembrando, o nosso tema hoje é o desenvolvimento de novas lideranças, né? A base da liderança. Acredito que todos que estão aqui ou desenvolvem novos líderes ou estão numa primeira cadeira aí de liderança. Então, Dan, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouco de quais são os principais desafios enfrentados pelas organizações nessa formação de novas lideranças. Tá, eu acho que até, Carol, eu vou fazer um pouco diferente sair do script que a gente combinou, que eu sou desses. Vou aproveitar as pessoas aqui. Coloca no chat aí, galera. Quais são os principais desafios? Vamos ver o que vocês trazem. Deixa a galera responder. Rapidão aí. Isso é técnica, tá? Para vocês estarem presentes. Escreve aí no chat. Vamos ver o que vocês trazem. Projeta aí a pergunta, Carol. Vamos ver o que a galera traz. Alguns eu já sei, né? Inclusive, o que vão trazer, porque a gente conversa muito. Desafios enfrentados na visão de vocês, para novos líderes. Vamos ver o que vocês colocam aí. Luiz, Maiara, Pamela, Viviane, Rita. Eu adoro quando vem esse tal de engajamento, já fico feliz demais. Alinhamento de propósito, empresa e pessoas, o maior desafio é engajar o participante, a participação dos líderes, encontrar pessoas não automáticas. Isso aí é um negócio que a gente já até conversou, né, Wada, um pouco sobre isso. Fit com a cultura, tudo é cultura, autoconhecimento, autorresponsabilização, boa. O que eu acho interessante, pessoal, sempre quando a gente tem essas trocas, né? Por isso que nós somos especialistas em conversas, não tem muita novidade. Dentro disso, vocês estão bem alinhados com os desafios. Quando a gente fala de novos líderes, antes mesmo de ser líder, Virou. opa, virou, boa, Michel. Deixa eu fechar teu áudio aqui. É, Cuidado com os áudios aí, pessoal.
Alinhar o que se deseja quando se encontra, ver além do funcionário, saber que ele está uma pessoa que traz história, crenças e situações. Primeira coisa, o que eu percebo nesses 14 anos, vocês vão entender o que eu quero dizer, é que a gente acha que líder é a pessoa que tem algum cargo. Cargo de coordenador, supervisor, gerente, diretor, CEO. Isso não é liderança. A Maiara e o Edu, por exemplo, e o Adam, que eu sei, certeza que já, eles sabem que liderança não é isso. Liderança é muito mais comportamento do que crachá. Então, nessa perspectiva, um analista sênior ele pode liderar o coordenador e o supervisor dele. Então, uma crença pesadíssima que tem hoje é essa que líder é crachá. Você pode ter um coordenador, uma pessoa que ordena com o time as atividades dentro de uma estratégia. Você pode ter o supervisor, aquela pessoa que tem uma análise superior do que acontece ali e gera dados. E você pode ter um gerente, um gestor que gerencia recursos. Então, essa coisa de chamar de gerente, coordenador, diretor de liderança já é um lugar que se confunde muito dentro dessa perspectiva. Porque quando vocês trazem a questão do engajamento, por exemplo, engajamento não se ensina. Engajamento não é algo que eu possa dar um treinamento de engajamento. Engajamento não é uma palestra motivacional. Engajamento é o saber o que é esperado de mim dentro de um contexto. E isso não é um cargo de liderança que tem que me passar, sou eu enquanto profissional. Faz sentido, galera? Eu entrei numa empresa, eu tenho que saber o que eu estou fazendo nela. Qual que é a minha entrega de valor? Né? Qual que é o impacto que eu quero gerar com o que eu faço? E se eu não sei, eu tenho um lugar de buscar isso. Esse comportamento pode influenciar outras pessoas. E o líder, muitas vezes, né, esse gestor, que a gente chama de líder, nem ele sabe exatamente qual que é o papel dele. E aí é muito legal quando vocês trazem a questão de autoconhecimento, que é a Sandra trouxe ali. O autoconhecimento, que é uma das perguntas, né, Carol? A terceira pergunta que o pessoal falou, que envolve a autoliderança, ele é fundamental para qualquer pessoa, para qualquer profissional, né? Então, um desafio nesse aspecto para as novas lideranças é ter a postura antes do cargo. Eu gostaria de dizer isso, sabe? Ter uma postura de influência, de automotivação, de maturidade profissional antes do cargo. E, pessoal, aqui eu sei que tem gente, a Carol tem 17 anos de RH nas costas, tem uma galera aqui que deve ter bem mais que isso. A gente continua replicando um erro cultural, né, Edu? Já que você gosta de cultura e me escuta falar muito de cultura, de promover pessoas que são técnicas. Continua-se ainda praticando esse equívoco, né? A pessoa, tecnicamente, ela vai virar um gerente, um coordenador, um supervisor. E quando a gente fala de liderança, a gente está falando de outros tipos de habilidades. São habilidades humanas. Faz sentido? Então, a habilidade humana, a primeira pessoa que eu preciso desenvolver é comigo mesmo. E isso não precisa de um cargo. Isso não precisa ter um lugar dentro da estrutura organizacional em que eu tenha responsabilidade sobre pessoas, que isso é um outro equívoco também que hoje eu não concordo, sabe? Eu estou fazendo uma nova certificação internacional, que eu não sei se eu conto para vocês a novidade hoje ou não, e que tem essa coisa do peso no líder, né? Ah, não, porque os líderes têm a responsabilidade. Peraí, se todo mundo no time é maduro, é adulto, por que que o líder tem a responsabilidade? Na verdade, o líder ele tem o papel de ser um facilitador disso, tudo isso. Então, nessa perspectiva, eu separo, né, o cargo gerencial de uma pessoa madura o suficiente que gera poder de influência nas outras pessoas. E isso sim é liderança. Não sei se faz sentido com a primeira pergunta. Eu já dei até portas para as outras aqui. E podem continuar no chat, tá, galera? Que a gente vai junto aqui. Não, muito legal, Dan. E, bom, e aí, dando sequência aqui nessas perguntas, né, que a gente selecionou para conversar aqui com vocês, a segunda pergunta, e as próximas, acho que já entra um pouco em alguns temas que você já iniciou, mas para a gente dar um pouco mais de profundidade, a gente realizou uma enquete nas redes sociais, e dentro desse macro tema, né, de desenvolvimento de novos líderes, quais eram as dúvidas mais recorrentes? E aí, Dan, queria que você começasse comentando sobre essa passagem do especialista para a liderança. Né? Quais são os principais desafios desse momento em que a pessoa continua dentro da mesma organização e passa aí dessa posição, desse cargo de especialista para a cadeira de primeira liderança? Boa. Primeiro desafio, largar o osso.
A Sabrina deu uma risada aí, eu acho legal da câmera aberta, que o corpo fala, né? A gente comunica com as nossas expressões. É largar o osso. Porque, tecnicamente, você é muito bom naquela atividade. E parabéns, Edu, você é mó bonito. Parabéns, Sabrina, tá voando. Toma ali 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas abaixo de você e façam elas conseguirem produzir e ter a performance que você tem. Isso é uma ilusão. Ninguém vai fazer como você, Sabrina. Ninguém. A pessoa pode ter. Não vai, porque a gente tem os aspectos individuais, né? Então, em primeiro lugar, é largar esse osso, entender que alguma outra pessoa vai fazer essa atividade e, e ter um movimento de humildade mesmo, sabe? Para aprender coisas novas. A diferença de quando a gente fala de habilidades de um líder, né, que tem esse cargo de gestão, de cargo de coordenação, é que as famosas soft skills, habilidades humanas, elas não são tangíveis. Isso assusta. É muito mais fácil você dominar uma atividade, uma tarefa que entregue algo, como fazer uma fórmula matemática que tem um resultado no final. Então, esse medo de largar a segurança de uma tarefa estruturada, que você tem uma entrega para algo complexo, que é lidar com pessoas e que muitas vezes é intangível, gera medo. Percebe? E esse medo dessa complexidade, dessa passagem, faz com que a maioria dos líderes, coordenadores, supervisores, normalmente é essa cadeira, operem a um nível abaixo. O que eu quero dizer com isso? É muito comum o diretor fazer papel de gerente, gerente fazer papel de coordenador, coordenador fazer papel de, sei lá, supervisor, e supervisor fazer papel de analista sênior, justamente por se apegar à questão da atividade. Então, o desafio aqui dessa passagem é largar esse osso. Isso é um doce. Segundo desafio, construir relação de vínculo, segurança psicológica com seu time. E muitas vezes, eu não sei se alguém aqui passou por isso, às vezes você é promovido para liderar pessoas que eram seus pares, que estavam ali no mesmo cargo que você, né, que era do seu time, e agora você tem que gerenciar essas pessoas. Não deveria ser um problema quando a gente coloca o fator poder na mesa, né? Porque agora você tem um poder sobre esses amigos. E se são amigos mesmos, por que é tão difícil lidar com isso? E aí entram esses aspectos humanos, né? Será que eu vou ser validado por esse time, por esse grupo de pessoas que antes eu era validado como um técnico, como um igual, agora nessa posição? Será que eu vou ser gostado por essas pessoas? Será que eu vou ter a competência? Então, acho que a maior dificuldade é lidar com os próprios medos, sabe? Não é nem uma questão técnica, é uma questão de medo. Como é que eu rompo esse medo dessa nova posição, que tem novas atividades, que tem uma complexidade de ter que lidar com o fator humano de um outro lugar, e de construir esse lugar de maturidade com o time. Não sei se faz sentido para vocês. Coloca aí no chat, galera. Se fizer sentido, a gente vai debatendo aqui. O que você acha, Carol? Você como RH? É uma coisa que eu acho que aqui é provocar um pouco e até colocar o dedo um pouco na ferida, uma coisa um pouco burocrática e que está bem nessa passagem é os critérios para essa promoção, né? Então, às vezes, infelizmente, hoje a gente vê resultados na GPTW com relação a favoritismo ainda muito altas, né? Então, às vezes, o gestor quer promover uma pessoa ou dar uma posição de cargo por algum favoritismo dentro do time, algum interesse pessoal, né? E normalmente é onde acontecem os maiores problemas de relacionamento, de encaixar aquele líder dentro daquele time, né? Então, acho que um outro ponto de atenção é como e qual é o papel do RH apoiar o gestor nesse movimento de promoção, como essas promoções são feitas, né? Então, acho que aí eu entrando um pouco na parte mais técnica, né, e mais da cadeira de RH, que justamente como você promove os líderes dentro da sua organização. Então, esse eu acho que é um super ponto de atenção para desenvolvimento de políticas internas, de avaliações de desempenho mais criteriosas e complexas para que você tenha uma visão 360 antes de uma promoção, né, para não pegar só uma visão de um colaborador, né, ou normalmente do gestor do nível superior. Então, ter essa visão 360 ela é fundamental também para que esse passo seja um passo consciente e produtivo para a organização, né? Faz Ô, sentido? Carol, e digo mais, aí você abriu um espaço para um debate mais profundo. Qual que é a estratégia da organização
e dos indicadores para eu construir uma trilha de desenvolvimento de carreira para isso aí ter um lugar mais de maior equidade? Sim. Porque, veja, e aí pode ser, pessoal, até tema de um próximo bate-papo, tá? Quando a galera fala, tem que abrir vaga, tem que não sei o quê, eu falo, você sabe o que é essencial das suas atividades? Quais são as metas de todo mundo? Você não sabe se precisa de vaga. Da mesma forma, a questão de promoção. Qual que é o critério que eu estou utilizando ali em termos de performance para justificar isso, né? E se eu não tenho um projeto de cultura, se eu não tenho uma cultura organizacional consciente, qual que é o parâmetro de comportamento? Eu estou achando mais que a Rafa está assim. Então, percebe? Se eu não tenho uma cultura consciente para validar o seu comportamento, já tenho parâmetros equivocados. Eu estou indo pelo viés inconsciente do gestor que vai promover. Aí eu não tenho uma estratégia definida. Eu não tenho uma estrutura de negócio, né, de promoção, de desenvolvimento, de PDL, de avaliação de desempenho com indicadores. Como é que você quer promover? Como é que promove sem ter no cheiro, né, mano? Com boca na sua cara. Então, assim, complexo isso. Complexo. Então, tem vários fatores só nessa primeira pergunta, né? Do Sim. indivíduo que sai do especialista para um cargo desse, de gestão e tal, e do aspecto que você trouxe enquanto RH, enquanto organização, enquanto estrutura de negócio. Foi o que eu te escutei agora. Sim, é um papo bem profundo mesmo, daria uma hora só para falar desses critérios, né? O segundo ponto, Dan, que mais veio nas redes sociais foi como dar bons feedbacks, né? Sendo um novo líder, como que eu passo a dar esses feedbacks? Então, eu falei até no videozinho que talvez eu fosse frustrar quem escolheu isso. Primeiro, se você vira líder, você não tem que dar feedback, você tem que pedir. Acabou. Aprenda a pedir feedback e a receber feedback. Primeiro que feedback tem um aspecto neurológico, porque ele incomoda, né? Chama SARA. A gente tem uma surpresa, uma angústia, uma resistência a qualquer feedback que a gente receba. Isso lembra, inclusive, o processo de mudança, mas eu preciso me habilitar a mudar. Por quê? Pensa comigo. Se todo comportamento comunica algo e eu sou um gestor, né, sou uma pessoa que é uma referência de um grupo, o meu comportamento vai ditar alguma coisa. A gente chama isso de subcultura de um time, né? E aí eu vou lá, né, Rafa? Fui promovido por critérios escusos, que ninguém sabe exatamente o motivo, né? Aí não tive a habilidade de construir uma relação de confiança com o meu time, de falar, galera, como é que é para vocês eu estar nesse lugar e tal, e eu vou dar feedback? Quem que sou eu na fila do pão? E o povo vai obedecer porque eu tenho poder sobre eles. Então está bem desestruturado isso. É diferente se você é um líder que assume a cadeira, fala, galera, como é que eu posso liderar vocês? O que vocês acreditam que eu posso entregar para vocês de valor? E aí, a partir desse alinhamento, melhorei nesse ponto? O que vocês acham? O que eu posso fazer de melhor na minha liderança? Eu aposto com vocês, tá, pessoal? Eu aposto na boa. Ó. Eu sei que quando eu aposto, Edu já sabe, né, Edu? Quando eu aposto, em um mês e meio, no máximo, o seu time começa a te pedir feedback. Então, pessoal, de achar que líder tem que dar feedback. Você tem que pedir feedback. Você tem que entender primeiro que tipo de líder você tem que ter para esse time. E você não vai saber isso no bola de cristal. Pede feedback. Como é que eu posso melhorar na minha liderança? O que eu posso fazer diferente para vocês? Se você tem a maturidade de receber esse feedback, e veja, imagina, você é líder, a pessoa te dá um feedback, você volta para ela depois de um mês, sei lá, fulano, né? Sabrina, me dá um feedback, Sabrina me deu um feedback e tal. Sabrina, melhorei naquele ponto que você tinha falado? Imagina, teu chefe fazer isso. Um mês depois ele lembrar do feedback que você deu, sei lá, numa reunião, e ele te perguntar se você melhorou, se ele melhorou. O que que você fala para um chefe desse? Onde é que compra, né? Onde é que compra um desse, né, Rafa? Então, assim, essa postura mostra que você é uma pessoa aberta para lidar com erros, que você é aberta a escutar. E isso promove relação de confiança. Criando essa base, aí você pode dar bons feedbacks, entende? Porque a barreira do outro vai ser muito menor. Faz sentido, galera? Comece pedindo e recebendo feedbacks, beleza? Beleza, tudo bem, fechou. Vamos para a parte que todo mundo pula também, porque não tem tempo na agenda para fazer isso. Um bom alinhamento faz milagre, mas faz milagre, vocês não têm ideia. Como é que eu vou dar um feedback, sei lá, para alguém do meu time se eu não alinhei a expectativa antes? Como é que eu vou dar esse feedback? Né? Sei lá, vamos supor que a gente está numa reunião de time aqui. Aí eu vou dar um feedback
para o Edu que ele está usando um fundo todo colorido ali. Ele falou, não, Edu, tinha que ser outro fundo de tela. Eu alinhei com ele que eu queria outro fundo de tela? Não, não alinhei. Então, façam bons alinhamentos. Percebe? Bons alinhamentos. O óleo precisa ser dito, explicado, desenhado, saca? Botado em Excel, com indicadores. Um bom alinhamento, na hora que você for dar o feedback, vai ser em cima do que foi alinhado, não de uma suposição da sua cabeça, de uma expectativa que você não disse que tinha. Isso serve para qualquer relação, tá, pessoal? Qualquer relação que você tenha, né? Nem de líder e liderado, pares, clientes internos, clientes externos, um bom alinhamento faz milagre. Fez esse alinhamento, aí existe método para dar feedback. Não usem feedback sanduíche, tá? Muito década de 80, não funciona, é confuso. Um método simples, que o Ada, por exemplo, vai lembrar que ele fez isso no Lidera comigo, é o SCI, da CCL. CCL é uma escola chamada Center of Creative Leadership, Centro de Criatividade e de Liderança. E eles ensinam um método chamado SCI. Tem outras escolas que usam, muda um pouco, não, mas o que é o SCI? Qual que é a situação, o comportamento que a pessoa teve na situação e o impacto. Só isso é um feedback. Situação. Rafa, na reunião de time que a gente estava, né, na reunião de times hoje de manhã, você, aí eu entro no comportamento, ficou de câmera fechada, bateu na mesa 3 vezes, subiu o tom de voz. E esse comportamento demonstra para mim, ó, eu não falo do outro, eu nunca falo de uma outra pessoa, eu falo de mim, demonstra que você não estava atenta, demonstra certa agressividade. O nosso julgamento entra no impacto, pessoal. Isso é um feedback técnico. Ele dura 3 segundos. Acabou. Querem dar um feedback? Boa, filmadora, que a câmera pega e que o áudio pega. Acabou. O seu julgamento entra no impacto, e é o seu. Você não vai falar assim, ó, Rafa, a Mayara disse, a Carol falou, acabou. Isso virou novela mexicana, triângulo dramático. Não existe essa parada. É a minha observação sobre o comportamento do outro. Ponto. Outro detalhe sobre dar feedback. Não pergunte o que o outro acha. Entendeu? Não faça isso. Feedback, você fala situação, comportamento e impacto. Rafa, tá claro meu feedback? Tá, obrigado. Pensa sobre isso, depois a gente conversa. Acabou. Por quê? O cérebro da Rafa, nesse momento, que eu estou usando como exemplo, vai entrar no SARA. Ela vai ter uma surpresa, uma angústia, uma rejeição. É óbvio que ela não vai me escutar naquele momento. A não ser que tenha uma relação tão madura de desenvolvimento em que você possa debater os feedbacks. Tem pessoas que não sustentam isso ainda. E comece por você. Beleza, pessoal? Então, sobre esse tema, dá para dar um treinamento de 8 horas, 2 dias de feedback e tal, bem legais. Mas eu acho que a essência do dar feedback que perguntaram é isso. E pensando em primeira liderança, cara, você tem que pedir open bar de feedback. Open bar. Peço muito e recebam muito feedback. Tá? Ô Dan, não sei se você vai lembrar desse exemplo que a gente teve recente, um dos clientes que a gente teve aí esses dias. Teve uma pessoa que veio, acho que tem alguém só com o microfone aberto. Deixa eu ver aqui, só para... Fechei. Fechou? Obrigada. Fechei. Teve uma pessoa, uma participante que veio falar comigo e com você, falando assim, eu sou líder nova, acabei de sentar nessa cadeira, então tudo que vocês fizerem eu vou começar a vir. Ah, sim. E ela falou, se você pudesse me dar uma dica, qual dica você me dava? E foi justamente nesse ponto do pedir feedback, né? Eu falei, pergunta para as pessoas. Eu acho que quando a gente senta numa cadeira de liderança, a gente automaticamente se coloca uma responsabilidade muito grande, veste uma capinha de herói e tenta salvar todo mundo, né? E às vezes a gente sai fazendo as coisas, pensa ainda está muito apegado na tarefa, né? Sai fazendo as coisas e esquece de dar ouvido para o time, né? Então, essa coisa de voltar para o time e perguntar como eu posso liderar vocês, né? O que vocês esperam de mim como liderança? Quais atividades a gente pode trabalhar juntos e desenvolver? Isso é fundamental quando a gente senta nessa cadeira, é ouvir mais, né? Então, faz muito sentido. Seguindo aqui nas nossas perguntinhas, empatado com como dar bons feedbacks, Dan, veio a importância da autoliderança, que você já deu uma pitadinha lá no começo, mas queria que você aprofundasse um pouco mais sobre autoliderança. Aí eu vou pegar a fala da Sandra Neves sobre autoconhecimento, que é a base. Gente, inclusive assim, ainda bem que eu estou aqui falando para vocês. Essa frase eu acho que é de cunho meu. Não sei se alguém já deve ter escrito, né? Mas para mim, autoconhecimento é um ato revolucionário.
Autoconhecimento é quase um ato político, sabe? É um negócio assim que pode revolucionar o universo. Se a gente investisse em inteligência emocional da mesma quantidade que está sendo investido em inteligência artificial, né, Edu? A gente já teve esse debate, o mundo tinha salvação. Tá? Então, para começar, autoliderança. Se eu estou falando de poder de influência, de facilitar nas outras pessoas o nível de consciência que elas têm, eu preciso fazer isso comigo mesmo. E aí é onde a gente separa as crianças dos adultos no sentido de hipocrisia. Percebe? Como é que eu vou falar uma coisa para alguém e eu não estou praticando isso? Como é que eu falo para alguém do meu time ter uma postura, receber bem um feedback que eu não recebo? Então, a autoliderança tem esse lugar de maturidade, de engajamento pessoal, de se perceber, de conhecer os próprios valores, de entender o que você vai ter que abrir mão. Tudo tem que abrir mão de alguma coisa. Não existe na vida esse negócio de ganhar-ganha. Isso aí é uma lenda, sei lá. Para mim, tudo tem perda. Vocês estão aqui, vocês estão abrindo mão de alguma outra coisa. Obrigado por isso. Percebe? Então, assim, eu preciso saber dentro das minhas hierarquias de valores o que eu estou disposto a abrir mão, o que eu estou disposto a sangrar. E essa autoliderança é a base de qualquer processo. Então, se eu não tenho um autoconhecimento para me liderar, eu não tenho disciplina, força para me liderar, quem sou eu na fila do pão para liderar outras pessoas? Agora, claro, não existe na vida, né, uma marcação. Eu jogo o caminho do autoconhecimento e consigo me autoliderar. Agora eu vou liderar outras pessoas. É na jornada, é no caminho. E esse caminho é uma arte. Agora vocês entenderam o nome da consultoria. A arte do caminho é por isso. Os outros vão me ensinar a me autoliderar. As outras pessoas têm esse papel, né? Então, eu posso pensar aqui em termos de autoliderança, para tentar aterrissar isso para vocês, em alguns eixos. Primeiro, autoconhecimento. Autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Bons terapeutas, bons programas de desenvolvimento com pessoas sérias, não gastem dinheiro com baboseira. Saibam filtrar muito bem as coisas que vocês escutam, que vocês veem por aí. A questão de motivação pessoal, motivo, né? Motivo para você fazer as coisas, para que você quer. Então, a gente está falando de valores aqui. E a questão de prática. Eu preciso pegar tudo isso e aterrissar e materializar no meu dia a dia, na minha rotina. Se eu tenho esses três eixos, de alguma forma eu me autolidero. Faz sentido, galera? E aí tem um negócio bonito, aberto, que alguns já me escutaram, que é a lei de um terço. A lei de um terço é o seguinte, que acontece muito. Tem um ambiente. A gente controla, por exemplo, se o Zoom vai funcionar até o final aqui do nosso papo. Eu juro que a conta tá paga, tá? A conta premium aqui que tem que pagar, tá paga. Paguei, gente, juro. A gente controla, sei lá, minha luz vai cair, sabe? Tem coisa que a gente não controla do ambiente. E a gente fica sofrendo, Sabrina, querendo que o ambiente seja diferente. Né? Tem pessoas aqui que eu sei que são de multinacionais. Cara, vem lá de fora o top-down, você tem que dizer amém. Não vai ficar chorando, achando ruim, que é regra do jogo. Né? Não vai dar para mudar nesse nível. E aí a gente fica gastando energia mental e emocional para isso. Outra parte da lei não ter são os outros, né? E na boa, galera, vamos aqui, vamos aqui. Alguém muda você? Na boa, na boa, na boa. Alguém muda você, Sabrina? Falei, alguém te muda? Alguém muda você? Não, difícil. Pois é, entendeu? A gente até muda uma semana, duas, e quando o outro relaxa na régua, aí a gente volta pro comportamento, né? Então ninguém muda você. Por que você está querendo mudar os outros? Não vai dar certo essa história. Não fecha, a conta não fecha. Eu estou querendo que meu líder, meu chefe, minha equipe seja diferente. O que sobra a lei de um terço? Eu, que é o que você controla. Então, colocar energia na autoliderança, né, nessa questão da energia mental e emocional, é a parte da história. E aí eu posso influenciar os outros, e com essa influência nos outros, eu impacto o meu ambiente, percebe? Eu não posso abrir mão do ambiente, senão a gente entra naquele lugar de, não tem nada que eu possa fazer. Não, tem. Mas eu tenho que determinar o esforço que eu coloco. Então, não sei se eu estou me delongando demais, porque isso é uma temática que eu gosto muito. O autoconhecimento é a base do processo de uma boa autoliderança. É você gerenciar você mesmo com as outras relações. A gestão da relação com o dinheiro, com o trabalho, com a vida pessoal, com outras pessoas, com propósito, com os sonhos, com... Percebe? A sua gestão das relações com tudo. Isso é você se autoliderar. Falei a beça. O que você acha, Carol? Falei besteira? Concorda, discorda, concorda? Pois total. Acho que eu sou psicóloga, né? Eu sou um pouco café com leite para falar de terapia e autoconhecimento e a importância disso no desenvolvimento humano, né? Muito bom. Bom, vamos seguir aqui e a próxima pergunta
que eu queria que a gente entrasse é quais as melhores práticas e metodologias para desenvolver novos líderes. Vixe, quem souber essa, hein? Fala aí, galera. Quem souber essa pergunta de R$ 1 milhão. Fala aí. Rafa, obrigado pela sua câmera aberta. Estou muito feliz com as suas expressões. Elas são maravilhosas. Então, não trago notícias boas. Vamos lá, galera. E aqui eu sei que tem pessoas que têm uma puta experiência na área de desenvolvimento. Quem falou para vocês que autoconhecimento e autodesenvolvimento é fácil, gostoso e rápido, nunca fez outra mentira, que nem terapia, né? Eu adoro quem fala para mim, hoje na terapia eu tomei porrada. Que bom. É isso. Porque se responsabilizar pelos próprios comportamentos e sair de um lugar de vítima é complexo na nossa existência. Pegando esse pressuposto, eu falo a mesma coisa de desenvolvimento de novos líderes, ou desenvolvimento organizacional como um todo, tá? O que mais a gente vê, ações isoladas, tem uma estratégia, tem uma conexão sistêmica de mudança, querendo que faça milagre. Então a gente brinca, né, Carol? É o milagre das 4 horas. Chega uma demanda assim, a gente tem que treinar relação de confiança, comunicação, engajamento, protagonismo, pensamento sistêmico e produtividade em 4 horas. Quanto tempo esse time está junto? Há 20 anos. E não tem budget, né? Só tem budget para festa. Então, assim, de novo, é uma questão de escolha. Nós ainda buscamos pílulas mágicas. E quando fala de desenvolvimento humano, não tem pílula mágica. Não existe pílula mágica. Se tivesse, eu cobraria muito caro para essa pílula mágica. Então, é a gente entender que existem processos de desenvolvimento. Por isso que eu acho que o caminho não é uma empresa de treinamento, é processo. Tem times que eu estou há 3, 4 anos desenvolvendo o mesmo time. Então, primeira coisa, em termos de metodologia, qual que é a estratégia? Qual que é a estratégia da organização? Para onde que ela vai? Para onde que ela quer chegar? Aonde que ela quer ir? Quais são os indicadores de sucesso? Beleza? Então, eu preciso de uma estratégia, eu preciso de uma visão de futuro, eu preciso de um lugar, um norte para mirar. Disso, como é que eu alinho a liderança? Eu preciso de uma liderança formal, né, gestores, diretores, porque são as pessoas que têm poder dentro da organização, coerentes com isso aqui. Os comportamentos precisam ser coerentes, percebe? Então, se eu tenho uma estratégia de... Eu vou usar esse exemplo, pessoal, porque ele é fácil de mensurar, tá? Se eu tenho estratégia de dormir cedo para melhorar minha saúde, eu preciso ter um comportamento coerente com isso. Então, eu não vou ficar no Netflix até meia-noite, percebe? Então, a liderança tem que ter um comportamento coerente com isso, saber que ela vai ter que abrir mão. Depois que eu faço o alinhamento da liderança, aí eu posso desenvolver o time ou paralelo a isso. A gente está falando de cultura. Esses 3 eixos são os eixos principais que eu acho do caminho trabalho. A gente trabalha com desenvolvimento de estratégia, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipes, e isso tudo são 3 eixos de cultura. Então, em termos de metodologia, é conectar as ações que vocês fazem com algo maior. Vou fazer um team building de 8 horas. Legal, maneiro. O que eu faço para ele não ser só um dia feliz? Tá, os entregáveis desse team building vão ser conectados ao quê? Ao qual indicador de negócio, a qual nova rotina, qual novo processo, qual que é o diretor que vai cancelar esse novo comportamento do gerente, por exemplo, percebe? Eu preciso trazer para o nível do negócio. Se eu não cascatear desenvolvimento para nível de negócio, não acontece, não vira. A gente vai continuar pagando incêndio. Sacar? E aí a metodologia do Kirkpatrick, que eu e a Carol Augusto certificou, eu já usava essa metodologia, mas faltava o carimbão mesmo, assim. Ela ajuda, né, inclusive na empresa da Maiara, né, que teve um projeto bem legal ano passado que teve essa pegada. É a gente tentar mensurar dentro da trilha de desenvolvimento indicadores em todos os níveis. O primeiro deles, qualidade da consultoria, o famoso NPS que vocês já aplicam, certo? Ó, contratei a consultoria boa, a galera gostou, hein? NPS 9, 9,5, beleza. Isso não é tão difícil de conseguir, tá? Segundo nível, quanto que as pessoas entenderam desse conteúdo? Então, aqui a gente está falando do nível, às vezes, de fazer prova, de capacidade técnica. E a gente isso aqui já é raro de ter nas empresas. Próximo nível, quanto que isso está no dia a dia, na rotina, quanto ela tem a habilidade de colocar aquilo na prática. E eu preciso de indicadores de rotina mesmo. Por exemplo, estou reduzindo, fiz um treinamento de produtividade. Um indicador, quantidade de hora extra. É um indicador, percebe? Quantidade de incêndios apagados. Quantas demandas vieram fora do planejado? São indicadores
que eu posso atrelar um treinamento de produtividade para mostrar que isso está mudando na prática, ok? E aí, o quarto nível que as pessoas confundem aqui, não necessariamente eu vou conectar com algum retorno de investimento no sentido de lucro na empresa, mas é dentro de uma expectativa de estratégia de negócio. Eu posso mexer ponteiro que envolva dinheiro, a lucratividade da empresa? Posso. Você acha mesmo que 8 horas resolve? Então, para você mexer em ponteiro de dinheiro numa empresa com treinamento e desenvolvimento, a gente está falando de 1 ano para 2. Porque eu vou ter que mexer em estrutura de negócio. Então, é possível T&D mexer em lucro? É, mas eu preciso de tempo. Ou eu tenho expectativas, né, de quem está pagando o projeto, tal, quem é o sponsor, muito claras de indicadores macros de negócio, e aí eu posso atrelar o treinamento a isso. Normalmente a gente faz isso com um book de cultura, com os valores organizacionais, por exemplo. Quais são os valores que eu quero fortalecer da cultura e aí eu tenho um treinamento que dá comportamentos para isso, seja de liderança, de alguma outra trilha. Pessoal, estou sendo claro para vocês? Me dá esse feedback aqui, porque às vezes eu vou aqui, está fazendo sentido? Então, são algumas metodologias que é importante vocês pensarem. E outras, peças de intervenção. Eu posso ter team building, eu posso ter treinamento que a gente chama aqui de transferência de conteúdo, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui. Eu posso ter mentoria individual, mentoria em grupo, eu posso ter mediação de conflitos, tem várias peças possíveis que vocês podem utilizar nessa estratégia. Então, às vezes, eu vou fazer um team building com a diretoria, mas eu preciso da mentoria individual com o CEO. E aí eu faço uma trilha de transferência de conteúdo para o nível de gerente, mas no team building da diretoria, o entregável vai ser facilitar os mentores do gerente, percebe? E é muito comum apartar. Diretores vão fazer com a empresa tal, com a Dom Cabral, né, Rafa? Faz com a FGV, que tem marca, manda para Harvard. Um treinamento bem formal, em que a vaidade vai ser mantida, eles não vão ser expostos. E aí pega a galera e faz um soft skill limão na massa, né? A base da liderança. Como é que essas duas trilhas conversam? Um fica no teórico, o outro vai para a prática e não muda nada na rotina, percebe? Então, em termos de metodologia, dá mais trabalho pensar assim quanto área de RH, tá? Área de T&D. Mas a possibilidade de impacto é muito maior. Tamo junto? E aí, Carol, você como RH, falei besteira? Não, nenhuma. Sabe uma coisa, quando a gente pensa nessa brincadeira interna que a gente tem do milagre das 4 horas, né? Eu tenho um mantra desde que eu comecei a trabalhar com treinamento lá em 2005. Eu tenho um mantra que é você, especialmente quando está falando de desenvolvimento, né, de líderes, você precisa ter sequência e frequência. Sequência no sentido de você ter um fio condutor mesmo, dentre os temas, entre o que faz sentido dentro do contexto daquela empresa. A gente até teve o exemplo, ainda quando eu estava numa cadeira de RH, eu contratei o Daniel quando eu ainda estava como RH, e a gente construiu uma trilha de desenvolvimento de líderes com os líderes, né? Quem definiu os temas foram eles. Então a gente fez um kickoff para ouvir esses líderes e falar o que vocês têm dificuldade no dia a dia. E a partir do que eles foram trazendo, a gente desenhou juntos esse fio condutor, né? essa sequência pedagógica para trabalhar esse conteúdo. E a coisa da frequência é que, por mais que você às vezes tenha só 4 horas para trabalhar, tudo bem, faça 4 horas, mas não sejam as únicas 4 horas, né? Eu vejo às vezes empresas que falam com a gente no começo do ano, faz 4 horas, depois você vai lembrar da gente ou no final do ano para fazer um team building, ou no ano seguinte. Né? Então, precisa ter sequência. Então, poxa, é difícil tirar o pessoal das mesas, né? Então, como que a gente pode fazer encontros recorrentes que vai respeitar essa questão da empresa, mas que vai ter essa frequência de encontros e de reativar essa conversa de desenvolvimento, né? Então, a gente entende que nem sempre a gente vai ter ali disponível 8 horas, mas no mundo ideal é isso que vai fazer a diferença na mudança comportamental mesmo, de fato, né? Então, sequência e frequência, para mim, é um mantra quando a gente fala de desenvolvimento. Gostei. Sequência, frequência. Sequência, frequência. Gostei disso. Gostei, cara, desse negócio. Não tinha falado para mim. Eu nunca falei Sequência, isso para frequência. você? Não. Que Gostei desse engraçado. negócio. Galera, então, ó, sequência e frequência. Ela resumiu em uma frase que eu falei em 20 minutos. É.
Mas é legal, esse case que a Carol trouxe quando ela estava como RH, foi um dos primeiros projetos da Arte do Caminho. Foi muito legal essa possibilidade. E ela permitiu isso, né, Carol, pela nossa relação de confiança, tanto que a gente trabalha junto hoje, de construir a trilha com as pessoas. Pessoal, isso gera engajamento. Não é aquela coisa, o RH mandou top-down, sabe? Só que isso ainda é um lugar muito difícil, que eu percebo. Alguém fala, "Deus, o que você vai falar no kickoff, né, Carol? O que você vai falar no kickoff?" Nada, eu vou conversar com as pessoas. E criar, e gerar consciência nela da dor que isso tem, na dor da mudança. A gente chama de criar o fator desejo ali, né? Despertar a dor das pessoas. Para ela ver, puta, eu preciso desse negócio, isso é importante, sabe? E aí tá aí um pouco desse lugar também de RH, e a gente fez um evento só para RH que chamou Arte da Conversa, que a gente falou muito disso. Do RH tá junto, sabe? Ser mais vulnerável mesmo com as pessoas. Falar, cara, estamos aqui para... Da mesma forma que o líder tem que falar como é que eu posso te liderar, o RH fala como é que você quer que eu te desenvolva. Isso dá mais protagonismo para as pessoas, sabe? Então, na hora que a Carol foi a primeira pessoa que permitiu fazer isso, a galera montou a trilha. Eu quero esse módulo, esse tema, esse aqui não faz sentido, não. Esse aqui pode manter, tal, carga horária, beleza. E eles se comprometeram com as agendas. E uma coisa, né, Carol, que você trouxe. Ah, eu não tenho 8 horas para tirar pessoas. Gente, sério, 8 horas? Quantas horas tem um ano? É desculpinha, sabe? Na boa, na boa, na boa. É desculpa. Eu dou treinamento de produtividade o tempo inteiro. Você sabe que isso é uma falácia. Isso é um negócio que não faz o menor sentido. Quantas horas as pessoas ficam gastando improdutivas no ambiente de trabalho? Sacou? Tira para festa? Não consegue tirar para festa? Por que não consegue? Consegue parar para ver jogo do Brasil quando tem Copa? Onde é que arranja esse tempo? Então, percebe? Quando a gente fala de gestão do tempo, é muito mais emocional do que técnico, tá? Do que algo que de entrega mesmo. Eu já estou dando aqui outro treinamento. Mas, e aí é muito louco o peso que a gente dá pro que de fato é importante, né? Não é à toa que a gente é o país com mais ansiedade e depressão. E não tem tempo para trabalhar isso, as relações. Tem uma especialista, que eu tenho uma especialização que eu fiz na Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, como é que a gente estuda comportamento de grupo, psicologia de grupo e tal. E a fundadora chama Stella Moscovici, uma italiana, braba, mulher absurda. E ela fala que todo grupo tem dois tipos de atividades. E aí eu já vou meio que fechar a fala para também não atrasar vocês. Atividade no nível da tarefa e atividade socioemocional. Pensa no dia a dia de vocês. O que é tarefa? Na boa, se quiser escrever no chat e tal. O que é tarefa? Responder e-mail, né? Tal. Fazer ali, para quem é de TI, dar uma codada, codar um negócio, fazer um Excel. Rafa, pensa em casa. Qual que é a atividade de casa? Né? Pensa aí, Luiz, as atividades que você tem em casa. Tirar lixo, pagar conta, fazer comida, fazer compra, né? Aquela coisa toda. Isso é atividade, ok? O que que faz a gente querer matar as pessoas? A falta do fator emocional. Saber os sonhos, saber os motivos. Por que que é tão importante para você deixar a casa arrumada? Por que que é tão ruim para você quando eu deixo a toalha na cama? Sabe essas coisas? É falta de conversa, de entender o que que é importante para o outro, em termos de valores, de emocionais, e que dá um outro tom para as atividades de casa. Putz, eu faço isso em casa porque é importante para a pessoa que eu quero estar próximo. Faz sentido, galera, que eu estou trazendo? Porque eu sei que isso, quando a pessoa chega de casa, está estressadona, eu, por exemplo, assim, quando eu chego em casa e minha casa está arrumada, eu tenho um sentimento de paz. Então, não me bagunça a minha casa, eu vou ficar puto com você. Entendeu? Esse sentimento de paz é importante para mim. Da mesma forma no trabalho, que é o tal do alinhamento que eu trouxe para vocês. A gente não põe energia em alinhamento. Aí a gente põe energia em quê? Em trabalho. Então, escolhe o teu difícil, né? É aquele negócio, eu não tenho tempo para ir na academia, mas depois eu tenho tempo para ficar internado, porque eu não cuidei da minha saúde. Não fecha essa conta, galera. Como assim você não tem tempo para as pessoas? E aí tem empresas que ainda colocam o cliente no centro, né? Tipo, pessoas em primeiro lugar. Você não tem 8 horas para parar? Você está sendo incoerente. E Edu, né? O Edu, galera, é de tecnologia. Daqui a pouco, a inteligência artificial, os robôzinhos estão fazendo tudo que é tarefa, tá? E o que que vai sobrar? O sócio emocional. Aí eu quero ver onde que vai a conta. Então, percebe? É fazer reuniões, Maera, mas é reuniões com uma intenção. Não é uma reunião para falar de uma tarefa que ninguém quer assumir porque não tem um sócio emocional maduro, entendeu?
É uma reunião que ela tem a intenção de construção de vínculo mesmo, a intenção de, cara, vamos falar do que é importante, só que dá medo, porque a gente não é treinado na escola para isso, sabe? A gente não é treinado a ter repertório emocional, né, psicóloga, para conseguir falar sobre isso no ambiente de trabalho. E pasmem, olha o ambiente de trabalho que a gente tem. É a famosa reunião que podia ter sido um e-mail, né, Mayara? Para tarefa faz sentido, né? Para tarefa Sim. é isso, tem um objetivo, uma estratégia muito claro, vamos lá, entrega. Para o sócio emocional, inclusive para quem tem aí formato híbrido, cuidado, o sócio emocional é olho no olho. Tem que ter budget sim para tirar o povo do home office, botar no hotel, botar. Mas tinha dinheiro antes para pagar as coisas, não tinha dinheiro antes para manter todo mundo no escritório, agora não tem dinheiro para. Então, essa parte socioemocional é muito importante ela ser feita de um lugar de conexão, sabe? Não, ela não acontece direito. O online vira manutenção disso. Então, veja que é um processo de maturidade, sabe? Eu consigo ter conversas profundas com várias pessoas online, mas a gente já teve trocas absurdas no nível pessoal, presencial, para conseguir sustentar isso. Muito bom. A última pergunta, Dan, você já respondeu, Eita, respondi? Ah, que bom! que era quais são as métricas ou indicadores mais eficazes para Que pé. avaliar os programas. Mas a gente já falou aí do Kickpatrick, depois também quem quiser trocar mais sobre essa metodologia, a gente está super aí. Mas queria aproveitar desses últimos 5 minutinhos para abrir para perguntas. Se alguém quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta, ou se não, deixa aí no chat para a gente responder. Quem ficar aqui até o final tem uma surpresa, então em 5 minutinhos a gente vai fazer um sorteio. Então, eu sei que está quase acabando, fica até o finalzinho para a gente fazer esse sorteio todo mundo junto. Mas fique à vontade aí, perguntas. Eu tenho uma dúvida. Eu sou uma pessoa de TI, né? Também trabalho com Edu, eu sou da Prodan. E mas assim, a questão do presencial, como o Daniel falou, para a gente acha mais produtivo estar em casa, home office, né? Uma reunião, mesmo com a câmera aberta, com terapias, que é uma outra, minha outra atuação, eu atendo só online, né? E faz sentido, lógico, com algumas coisas presencial. Em terapia, eu vejo algumas coisas diferentes, depende do atendimento, mas voltando para a área de tecnologia, eu vejo assim que a produção em casa é melhor, ou conversar é melhor, eu estou anotando aqui. Então, nesse ponto de vista, como essa questão de liderança, que eu vejo a questão de maturidade de você gerenciar uma pessoa no presencial e uma pessoa online, porque não é o tempo que a pessoa está ali, e sim a produtividade que ela está atuando. Maravilhoso, Sabrina. E olha que legal que você trouxe. Eu sou mais produtiva estando em casa. Produtividade a nível tarefa. Sacou? É isso, para entregar alguma coisa, tarefa, tarefão mesmo, codar, fazer alguma coisa. Cara, põe foco, põe teu sonho, vai que vai, né? E aí a gente não está falando de liderança, a gente está falando de gestão. Eu tenho indicadores claros do que eu quero que você me entregue, com data, com prazo e qual o impacto que isso vai gerar na estratégia. Se eu tenho, você está fazendo yoga às 10 horas da manhã, não me interessa. Isso é uma quebra de paradigma de liderança, sabe? De gestão. Eu quero a tua entrega. O que acontece? A maioria das pessoas não tem essa clareza da entrega do time, fica meio mal com tudo isso e quer microgerenciar, quer saber o que o outro está fazendo para gerar segurança. Então a gente tem que, tá vendo? Estamos separando algumas coisas aqui. Para ter esse alinhamento, para falar dos medos, das inseguranças, aí é legal um presencial, entende? E eu estou falando de grupo. Para trabalhar grupo, dependendo do nível de segurança psicológica, o presencial, para começar, é muito importante, sabe? Por exemplo, tem alguns team buildings que eu faço, mais estruturados, primeiro encontro é sempre presencial. A gente está junto, passa o dia junto, almoça, sabe? Nós somos seres biopsicossociais. A gente aqui, ó, para eu ver vocês, vocês nem olham no meu olho. Eu estou olhando em 45 graus. Eu não estou olhando para vocês. Para eu olhar para vocês, eu estou olhando para a câmera. Percebe? Existe uma perda nisso, inclusive em processos terapêuticos, tá? Quando a gente usa, quando a gente fala de processo de fala, é uma coisa mais. Aí até vai, mas dependendo do processo que você usa, só dá para fazer presencial. E tem níveis de maturidade também, né? A Carol é psicóloga e tal. Eu atuei um tempo como analista, então tem perda nessa questão. Tem alguns pontos aí que a gente precisa pensar. Mas, por exemplo, para grupo, trabalhar grupo,
parte de interconexão de grupo, minha amiga, tem que ter presencial. Ô, Até Dan, o grupo queria. tem muita maturidade, sabe? Precisa de muita maturidade para sustentar no online. Mas para a tarefa, eu concordo com você, sem sombra de dúvidas. Oi, Maia. Legal, eu queria complementar, na verdade, não é nenhuma pergunta, né? Eu falo que são nas pequenas coisas que você talvez começa a diferenciar um pouquinho, né? Assim, separar ali, enfim, as pessoas, né? Esses dias eu estava numa discussão na Epiroc e tinha um grupo de pessoas questionando o porquê. Ah, não, porque fulano vem X dias no presencial, mas ciclano não vem, e aí o gestor não cobra. Baixa um pouquinho, por favor. E aí o gestor não cobra, né? Assim, a empresa não cobra e tal. Aí na hora me veio aquele pensamento assim, sabe? Eu falei, olha o nível de discussão, né? Ok, que precisa existir uma regra na empresa e um certo, né? Uma certa, um acompanhamento disso, mas assim, poxa, você realmente está se preocupando com quem está indo e quem não está indo, né? Assim, se preocupa com o teu, vai lá, faz conexão, conversa com as pessoas, né? Então é um pouquinho. E eu sempre falo, assim, sempre quando as pessoas me perguntam, né, assim, a gente está iniciando um processo de mentoria na empresa, então eu tenho feito conversa com algumas pessoas, assim, né, e as pessoas, eu vejo que tem algumas pessoas que valorizam demais a questão técnica, né, assim, não, mas eu sei isso, e aí bate no peito, né, não, mas eu sou expert nisso daqui e tal. Eu sempre falo, assim, fulano, para você, assim, começar a subir um pouquinho esses degraus, né, a ir para outros tipos de conversas, cada vez mais a tua técnica ela vai ter um outro peso, né? São os soft skills que vão te levar aí para um outro lugar, né? Então, para de ficar nessa discussão de quem vai para a empresa e quem não vai, para de ficar olhando isso, né? Então, muito curioso assim essas trocas, né? Então, só queria complementar aqui. E é legal, né, Maia, na tua fala, olha como falta autoliderança dessa pessoa. Percebe? Então, talvez, galera, vamos implementar isso. Autoliderança para analistas sêniores que talvez sejam potenciais ali e tal, né? Galera, potente, autoliderança. Primeiro módulo. É bem interessante isso. E é complexo, né, pessoal? Tem, de novo, não tem uma receita de bolo cravada. Faça isso que é sucesso. Eu tenho que ter um negócio chamado sensibilidade social. Um feeling ali para qual que é o movimento que eu faço, sabe? Dá para ser online, presencial, tá onde eu vou, tá onde eu não vou, faço individual no ano, faço em grupo. Qual que... Eu falo que liderança é você ter o comportamento deliberado que você precisa naquele momento. Comportamento deliberado, eu quero ter esse comportamento consciente em prol de uma influência no grupo, sabe? Então, eu acho que parte desse lugar, sabe, Mai? E aí você trouxe isso, é complexo. Muito bom, Dan. A gente já bateu aqui o nosso tempo. Voou. Quer fazer algum encerramento, alguma palavra final? A Sabrina falou de livros aqui também, de indicação. Não é de autoliderança, mas para mim é um dos livros mais lindos que tem. Liderança Humilde, do Edgar Schein, um dos meus mestres de cultura. Faleceu tem 1 ano e meio. Esse aqui. Esse é bom também. Esse aí é um dos métodos que a gente usa em Team Build, que é o 5 desafios das equipes do Patrick Lencioni. Edu tá rindo porque Edu tá devorando esse livro com sal, açúcar, ketchup, espero eu, né, senhor Edu? A gente tem, ó, só vai beber um almoço. São 2 livros bem legais que eu indico para leitura. Assim. O legal do Lencioni é que é um romance, é uma história, super gostoso de ler. Já o Liderança Humilde já é um livro um pouco mais técnico, é bem legal. Fica com esses dois e depois você me procura para os próximos. Tem mais livro aí. Galera, por uma questão de coerência, por favor, é de graça, não é Pix. Faço rapidão os feedbacks do encontro de hoje, que é muito importante escutar vocês. Quem quiser procurar eu e a Carol também depois no WhatsApp, muitos de vocês têm o contato da gente para dar um feedback do que pode ser melhor, para gerar mais valor para vocês. Isso é muito importante. Faz aí, vai, quebra essa. Gratidão, gratiluz. É só ler aí o QR Code que já sai. Se alguém não conseguir, Rapidinho. depois me fala que também eu posso enviar aí para vocês responderem. Eu vou voltar aqui no QR Code, mas só para a gente respeitar aí o horário de vocês, que eu sei que essa hora a gente já começa a ficar um pouco mais cansado, né? Eu vou fazer aqui o nosso sorteio, só que obviamente só vai valer se a pessoa estiver ainda aqui. Então a gente vai fazer aqui esse sorteio bem rapidinho. Deixa eu compartilhar aqui minha tela.
Me fala se vocês estão vendo aí uma roleta. Tá aparecendo? Vamos lá. Conseguiram abrir o feedback? Deixa aí abertinho, não fecha. E vamos aqui na roleta. Posso ir? Ai, meu Deus. Ah, antes de girar, você Ah. precisa falar o que que é o sorteio, né? Ah, não, é de graça, aceita? Dá menos, não. O que é, Carolina? Fala aí, fala aí. Bom, a gente vai lançar aí nos 2 próximos meses, a gente ainda está em definição da data, mas provavelmente vai ser entre julho e agosto. A gente vai ter um primeiro curso para pessoa física, que vai ser um curso online de facilitação, né? Então, se você tem vontade de dar treinamentos ou quer melhorar a sua oratória, é uma excelente oportunidade e quem for sorteado vai garantir aí a primeira vaga nesse curso. Boa, vamos falar de ages, neurociência na aprendizagem, forma, conteúdo, como monta trilha, como monta treinamento. Vou passar tudo que eu faço para vocês. Vamos Então, ver. vamos lá. Vou girar a pessoa que cair aqui, né, fala para a gente ter certeza que está aqui ainda. 1, 2, 3 e girando. Thalita. Thalita ainda está aqui com a gente? Thalita, tá aqui de câmera fechada, não sei se tá on Sim, mesmo. gente, tô no Aí, trânsito, tô no trânsito, me tô acompanhando aqui. Show. Thalita, ganhou a vaga do curso de facilitação Top, que a muito gente bom, vai abrir, gente. provavelmente vai ser em agosto, tá, querida? Vendo a questão da agenda aí para vocês, isso é legal. E, Carol, como é isso, né? Deu a doida no Dan. Vamos ter mais um sorteio, vai, abre aí de novo. Tô nem aí, é o primeiro, qualquer coisa fala com o dono da empresa que ele resolve. Esse Tá segundo bom. sorteio é o seguinte, você vai ganhar uma palestra, ou minha ou da Carol, de graça para levar para tua empresa. É isso. Vai lá, Então, Carol, mais bora. um também. Que eu tô generoso, tô feliz, a galera veio. Vamos ver quem mais está com Então não pode sorte ser a hoje. Thalita de novo, porque a Thalita, sair você de novo, vai na cena, vai correndo, sei lá, faz alguma coisa. Você vai ficar milionário. Fabiana. Ah, quem foi? Quem foi? Quem Pô, que é a Rafa, foi Fabiana? quase, hein, Rafa? Ai, eu não acredito que ela não tá mais ouvindo. Eu tô Ah, vocês estão Rafaela, da são da mesma mesma empresa? empresa? Se deram bem. somos a mesma empresa, tô felizona. Legal. E aí a gente vê a temática, pode ser cultura, liderança, desenvolvimento, enfim. Se vocês precisarem, a gente dá para vocês uma palestra de presente, beleza? Depois eu vou top, entrar em perfeito. contato. Depois eu vou entrar em contato com vocês e aí a gente alinha, marca a data, tudo certinho. Quem gostou Maravilha. desse sorteio, que eu sei que todo mundo adora também ver essas ferramentas online, às vezes que precisa fazer. Chama Wordwall, a gente aprendeu no nosso curso do Kirkpatrick, né, Dan? E a gente já está super Na usando. verdade, vai estar, na verdade, eu uso e vai estar no curso de facilitação, tá? Essa é uma das Sim, ferramentas que eu também. vou ensinar para vocês. É um dos. Muito bom, gente. Muito obrigada. Eu queria fazer uma foto final. Eu sei que essa hora, 8h30, a gente até brinca, essa hora a gente já está meio desaplaudido, né? Mas se vocês puderem abrir. Tem gente de pijama, então não precisa. Para a gente só fazer uma foto final, depois a gente vai fazer um postzinho. Galera, e uma coisa que a gente comeu bola e não fez no começo, deveria ter feito, tá? A gente está gravando. A gente gostaria de fazer alguns recortes para poder utilizar do conteúdo que eu falei, que a Carol falou, para poder divulgar. Alguém aqui não autoriza? Tudo bem? Tranquilo? As falas de vocês não serão publicadas, ok? Então tá bom, beleza. Vou parar de gravar. Espera aí, 3, 2, 1.